Uso sustentável do rejeito sedimentado da bacia do Rio Doce no desenvolvimento de componentes para a construção civil. Autores: Gabriela Tavares, Júlia Weber e Saulo Henrique Marques. Coordenadora: professora Sofia Araújo Lima Bessa. Ao todo, participaram do projeto uma equipe de 14 pesquisadores, sendo 8 professores e 5 bolsistas. Esse projeto de pesquisa teve início em 2020 e conta com o financiamento da Fundação Renova, com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, FAPEMIG. É coordenado pela professora Sofia Araújo Lima Bessa, da Escola de Arquitetura, e conta com pesquisadores das áreas de Engenharia Civil, Engenharia de Minas e Química, da UFMG e da UFOP. O projeto tem como princípio norteador a sustentabilidade no campo da arquitetura e da engenharia civil, e busca valorizar a aplicação do rejeito de minério de ferro, que ainda é abundante no processo de extração de ferro, em Minas Gerais. A mineração em Minas Gerais, desde o século XVIII, foi nuclear e decisiva, pois supriu interesses comerciais do Império na busca do ouro e de diamantes. Ao longo do tempo, e com a escassez de alguns minerais, outros materiais foram sendo mais explorados, como o ferro e o manganês. Foi através da atividade mineradora que se definiu a ocupação do território, fluxos migratórios, dinamismo e mercantilização da economia mineira. Ou seja, essa atividade econômica foi a grande formadora de cidades da região e essa dependência é clara até hoje. No dia 5 de novembro de 2015, a barragem de rejeitos de Fundão, próximo ao povoado de Bento Rodrigues, subdistrito do município de Mariana, Minas Gerais, rompeu-se, provocando o deslocamento de rejeito e de lama através dos rios Gualacho do Norte, Carmo e Doce, por 879 quilômetros. Ao todo, 39 municípios de 2 estados foram afetados, Minas Gerais e Espírito Santo. A força-tarefa instaurada para a elaboração do relatório final da avaliação dos efeitos e desdobramentos do rompimento da barragem de Fundão estabeleceu os impactos do evento a partir de 2 escalas. A primeira, microrregional, analisou os municípios mais diretamente afetados, Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado. A segunda escala, macro-regional, avaliou os efeitos nos outros municípios ao longo da calha do Rio Doce até o litoral capixaba. Este projeto de pesquisa, ora em desenvolvimento, pretende se aprofundar nos desdobramentos relacionados à escala microrregional, com recorte aos 3 municípios que sofreram maior efeito destrutivo pelo rompimento da barragem, Mariana, Barra Longa e Rio Doce. A ocupação e o povoamento dessas cidades da microrregional foram iniciados em meados do século XVIII. Visando a exploração do ouro e do minério, se estabeleceram vilas e fazendas ao redor dessas regiões, o que deu origem, futuramente, a cidades como Barra Longa, Mariana e Rio Doce. Marcadas pelo contexto histórico e acervo cultural, a microrregional configura-se como um importante símbolo da cultura mineira, abrigando um relevante acervo arquitetônico, artístico e paisagístico, além da técnica de construção com terra, que está resistindo até hoje, como bens imóveis constituídos de adobe, pau a pique ou taipa. A atividade de mineração nunca deixou de ser uma das mais rentáveis e predominantes na microrregional, uma vez que atraiu indústrias para a região e contribuiu para o desenvolvimento econômico das cidades, com exceção do município de Rio Doce, que teve como foco principal o investimento em empresas de energia elétrica. Tanto a escala microrregional quanto a macrorregional sofreram diversas consequências com o rompimento da barragem de Fundão, fazendo com que o evento se tornasse uma das maiores tragédias ambientais que já ocorreram no país. Apesar da maior parte dos impactos ter sido em área rural, 19 pessoas foram mortas e 600 pessoas foram desabrigadas e desalojadas. O deslocamento da lama e do rejeito alcançou primeiro o córrego Santarém, destruiu o povoado de Bento Rodrigues, chegou aos ribeirões Gualacho do Norte e do Carmo e invadiu a cidade de Paracatu de Baixo e Barra Longa. A lama com rejeito chegou ao leito do Rio Doce e continuou até o Oceano Atlântico, onde percorreu ainda 20 quilômetros. Os impactos causados pela tragédia começaram pelos danos ambientais relativos à contaminação dos cursos d'água, elevando os índices de turbidez que deixaram as águas impróprias para o consumo. Causou o assoreamento, o carregamento e a deposição de sedimentos, além da falta de abastecimento de água nos municípios. Houve grande mortandade de vida aquática e espécies vegetais e animais que dependiam das margens dos rios, assim como a transformação do relevo, pela movimentação de rochas e deposição de material, incluindo também a alteração do curso dos rios. Entre danos socioambientais e econômicos, além das vidas perdidas e perdas de moradias, contabiliza-se a destruição de edificações públicas e bens patrimoniais, a alteração do modo de vida de comunidades tradicionais e do patrimônio material, doenças de veiculação hídrica, doenças respiratórias e perda da qualidade de vida e de comprometimento da saúde mental. De acordo com o relatório final já mencionado, o material de rejeito sedimentado possui homogeneidade granulométrica e, após a secagem, apresenta alto índice de adensamento. Segundo algumas pesquisas já feitas pelo grupo, o rejeito pode conter entre 40% a 50% de sílica.
Esse resultado inicial pode significar uma composição favorável para o reaproveitamento desse material na produção de componentes da construção civil, visto que a areia é basicamente composta de sílica na forma de quartzo. Atualmente, o grupo está investigando formas de reaproveitamento do rejeito de mineração em componentes construtivos, como estabilização de blocos de terra comprimida com cal e rejeito de minério de ferro, estabilização de blocos de terra comprimida com cal e rejeito de minério de zinco, análise de absortância solar de argamassas coloridas produzidas com rejeito de minério de ferro, análises térmicas, mecânicas e de durabilidade de argamassas coloridas produzidas a partir de rejeito de minério de ferro, produção e análise da taipa estabilizada com rejeito de minério de ferro e produção e análise de adobe com rejeito de minério de ferro. Para esse projeto em questão, analisando as técnicas construtivas nas cidades de Minas Gerais do período colonial, foi possível perceber grande presença da terra na forma de adobe, taipa e pau-a-pique. Contudo, materiais como os tijolos cerâmicos e o concreto armado foram tomando espaço da terra a partir da segunda metade do século XIX. Por isso, o objetivo geral dessa pesquisa consiste em analisar a viabilidade do uso de rejeito de minério de ferro misturado com solos e sedimentos, que possa ser utilizado diretamente pelas comunidades locais, nos municípios de Mariana, Barra Longa e Rio Doce, para a produção de componentes de terra, adobe e taipa. O projeto está em desenvolvimento desde 2020 e, primeiramente, foram realizadas coletas do rejeito sedimentado da barragem para que possa ser iniciada a etapa de caracterização das amostras. As próximas etapas irão identificar as melhores proporções de rejeito terra, a viabilidade da construção de BTC, taipas e adobes com uso de rejeito terra através de corpos de provas prismáticos que avaliam a resistência mecânica e a durabilidade. Será então analisado o risco ambiental do rejeito aplicado à construção civil e, por fim, o projeto prevê a capacitação da população dessas 3 cidades para produzir esses elementos construtivos com o uso dos componentes elaborados pela pesquisa. O desenvolvimento do trabalho está em fase inicial. O primeiro passo foi adquirir boa quantidade de amostras de rejeito. Para isso, foram realizadas coletas em 2 etapas. A primeira coleta foi feita em 2 dias subsequentes, em região próxima a Bento Rodrigues, nas margens do rio Gualacho do Norte, e foram coletados 120 litros de rejeito. Já no segundo dia, foram coletados 140 litros de rejeito na ADME Fazenda Alta Floresta, em Barra Longa. Para a coleta no local próximo a Bento Rodrigues, analisou-se o local nas margens do rio Gualacho do Norte, descartou-se os 20 centímetros de profundidade superficiais para coletar o rejeito. Na ADME de Barra Longa, o rejeito estava abaixo de uma camada de solo e de vegetação alta. Por esse motivo, foi necessário capinar antes da extração do rejeito e descartar uma camada superficial do solo de aproximadamente 30 centímetros. A segunda coleta foi realizada nas proximidades da cidade de Rio Doce, na Fazenda Floresta, que recebeu o rejeito que foi dragado da usina hidrelétrica Risoleta Neves, barragem de Candonga. O rejeito recolhido já havia sido envelopado, com retirada de excesso de água, o que preservou a sua composição inicial, impossibilitando grandes misturas de matéria orgânica nas amostras. Essa pesquisa tem, como resultados esperados, que o aproveitamento do rejeito de minério de ferro seja viável, tanto para a utilização como estabilizante de componentes de terra, quanto para a redução dos impactos ambientais relacionados à manutenção das barragens do rejeito. Dessa forma, pretende-se ainda alcançar os 3 tripés da sustentabilidade: a sustentabilidade ambiental, pelo uso do rejeito de minério de ferro como matéria-prima na cadeia da construção civil, o que é importante por 2 razões. Primeiro, extinção das barragens como forma de estocagem de rejeitos, que não só modificam a paisagem natural, como pelos exemplos práticos de rompimento dessas estruturas ao longo dos anos, tornam-se um perigo em potencial ao meio ambiente e às comunidades. E segundo, diminuição da extração da areia, por substituição dessa pelo rejeito, por ambos serem constituídos por sílica, o material mais abundante da terra. A sustentabilidade econômica, por tornar o material residual sem valor de mercado em um insumo para a construção civil. A sustentabilidade social, por promover a diminuição do volume de rejeito estocado em barragens e, consequentemente, evitar acidentes que geram danos humanos, como foi o caso do rompimento da barragem B1 da Vale, na mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, Minas Gerais, que deixou 270 pessoas mortas e outras 11 desaparecidas.